Olá pessoal, voltamos aqui para o nosso bloco número 3. Ficou faltando abordar a terceira e a quarta fase, né? A terceira e a quarta fase sobre tratados internacionais, o ingresso. No bloco anterior, eu falei sobre os 3 níveis hierárquicos dos tratados internacionais e agora eu queria finalizar com vocês a terceira e a quarta fase, tá bom? Terceira fase fala justamente da ratificação e depósito. O que é isso? É confirmar essa vinculação com o tratado internacional. Só que essa vinculação é no âmbito internacional. O Brasil vai se obrigar de forma internacional perante os outros países, tá bom? Isso não vincula internamente o Brasil dentro, a vinculação, União, Estado, Federal, municípios, internamente, tá bom? Essa fase de ratificação e depósito. A vinculação interna só vai acontecer com a promulgação do ato internacional por meio de decreto presidencial. Então, o presidente, tanto na ratificação e depósito, a atribuição dele, quanto na promulgação da ordem interna, é atribuição dele, como chefe de Estado. Então, ratificação e depósito, confirmar a vinculação internacionalmente esse tratado. Para que venha acontecer no âmbito interno, o presidente tem que editar um decreto presidencial e esse decreto precisa ser publicado no Diário Oficial da União. Aí o Brasil vai ter a obrigação interna. Então, cuidado, uma questão bem mais elaborada, pode complicar, envolvendo a terceira, quarta fase. Professor, nas suas aulas presenciais, eu não lembro se você ter falado da terceira e quarta fase, já fui seu aluno. Perfeito, tá? Por que eu não falo? Porque lá no curso presencial ele tem um direcionamento, alguns cargos, né? Alguns cargos. Aqui não, eu tenho mais liberdade. É do básico ao avançado. Então, aquilo que eu entender que é interessante, independente do cargo, eu vou estar trazendo para vocês. Então, com certeza, você que for meu aluno presencial, eu não mencionei essa terceira e quarta fase, tá? Talvez nas últimas turmas do presencial eu tenha mencionado, mas quem já é aluno antigo meu que está fazendo um curso para relembrar conceitos, para ver alguma atualização, e não tenha falado sobre essa terceira e quarta fase, beleza? Então aqui o nosso curso é completinho para você, tá bom? E desde já agradeço mais uma vez você ter adquirido o curso, tá bom? Se você for observar no mercado, ele é o mais barato, né? Lógico, eu coloquei mais barato até por conta dos materiais que eu utilizo. Você está percebendo que não é aquele áudio com qualidade, aquela imagem com aquela coisa absurda. Então tudo isso eu coloquei para ter o produto final, tá bom? Mas o mais importante aqui é que você tenha acesso ao conteúdo, tá? Não basta ter uma estrutura fantástica e o conteúdo ser precário, o conteúdo ser insuficiente para sua aprovação. Então eu acho que tá valendo a pena cada centavo investido aqui, tá? E a tendência é sempre melhorar. Eu vou buscando alternativas para justamente melhorar aqui a visualização, alguma coisa. Estou aceitando até críticas, sugestões. Você pode mandar no meu e-mail para que eu venha estar me adequando à necessidade dos senhores, tá bom? Dos senhores, beleza? Se tiver alguma dúvida, pode mandar também um e-mail, tá bom? Que eu vou estar respondendo, beleza? Então, gente, aqui a gente encerra essa parte de ingresso dos tratados internacionais e a gente vai abordar agora um tema bem interessante que também nas minhas aulas do presencial eu não tenho abordado esse tema, mas aqui eu tenho maior liberdade, queria trazer para vocês, até por conta de tempo, aqui no tempo não é problema comigo, tá? A teoria dos 4 status do indivíduo perante o Estado. Então aqui parece ser difícil, mas não é, tá bom? Nós temos o status ativo, passivo, negativo e positivo. Eu não vou trabalhar assim na ordem, tá? Eu acho mais didático o que eu vou apresentar para vocês. Vou falar do status negativo, positivo, ativo e passivo. Perfeito? Então você vai anotar aí no seu material
status negativos, né? Quando fala em status negativos, tá? Status negativos, você vai lembrar do direito de primeira geração, lembra? Primeira geração, que é a primeira geração, aquele valor liberdade, uma abstenção estatal, o Estado não vai agir. Então, Pagelinek, que é o autor dessa teoria dos 4 estados, dentro da teoria geral de direitos fundamentais, ele diz que nos estados negativos corresponde à esfera de liberdade dos direitos individuais, né? Direitos individuais, direitos de primeira geração, ou seja, busca do Estado uma não intromissão. Aqui nós temos uma liberdade de ações não ordenadas e não proibidas, garantindo-se um espectro total de liberdade. Então aqui o indivíduo ele vai buscar do Estado, Estado, você não pode agir na minha vida, bom? Você não vai agir na minha vida. Então, proteção à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Então, aqui é o aspecto negativo. Já no aspecto positivo, aí tem relação com os direitos fundamentais de segunda geração. Aqui permite que o Estado, que o indivíduo venha exigir do Estado a prestação de condutas positivas. Então, o Estado ele vai agir. O indivíduo vai reclamar para si algo que o Estado está obrigado a realizar. Por exemplo, possibilidade do indivíduo exigir do Estado direito à saúde. Bom, direito à saúde. Então, aspecto negativo. Opa, perdão, positivo. Aspecto positivo. Aí nós temos agora não um direito do indivíduo perante o Estado. Agora é um dever do indivíduo perante o Estado. Então nós temos o status ativo, tá? Aquele que o cidadão recebe por parte do Estado competências para participar da vida do Estado. Exemplo, voto. O voto é obrigatório. Eu tenho uma obrigatoriedade de participar na vida do Estado. Lógico, essa obrigatoriedade não é o ato de votar em candidato A, B ou C. É o comparecimento, né? O comparecimento. Então, o status ativo fala justamente de permitir do indivíduo de participar da vontade nacional, da vida política através do sufrágio. Exemplo, o voto. A gente vai estudar isso em direitos políticos. E o passivo é justamente coloca o indivíduo em uma situação oposta de liberdade, em sujeição ao Estado, na chamada esfera de obrigações, tá bom? Então, leis que indicam determinada conduta, determinada proibição, isso está dentro na figura de Jelinek, a figura do status passivo. Então, passivo traz aquela submissão do indivíduo perante o Estado. Quando o Estado cria uma lei, né, que vai atuar perante o indivíduo, então fica na sua prova, segundo o Jelinek, é a figura do status passivo. Então, gente, uma questão bem interessante que pode perfeitamente cair na prova do seu concurso lá, naquele grande domingo, Gente, tem um slide aqui que eu não fiz. Vou voltar aqui, que eu queria trabalhar com vocês, tá? É justamente a dimensão objetiva. E deixa eu voltar aqui, o primeiro slide. Cadê? É esse aqui? Olha aí. Então o que nós vimos aqui? Justificativas, direitos humanos e direitos fundamentais. Aqui eu vou ter que baixar minha imagem aqui para mostrar para vocês. Só um segundinho. Pronto. Ó. Nós vimos aqui direitos humanos e direitos fundamentais, titularidade de direitos fundamentais, eficácia de direitos fundamentais, características de direitos fundamentais, rol
dos direitos fundamentais. Aí nós pulamos para a teoria dos 4 estados de um indivíduo perante o Estado e ficou faltando justamente essa dimensão objetiva e dimensão subjetiva dos direitos fundamentais. Vamos lá. Professor, que trem é esse? Não é difícil. Vamos lá. Dimensão objetiva e subjetiva. Primeiramente, a ideia inicial é uma dimensão subjetiva. Primeiro, você não pode confundir dimensão objetiva e subjetiva com gerações ou dimensões dos direitos fundamentais. Geração ou dimensão dos direitos fundamentais são segmentos que vêm o que? Compatibilizar as conquistas dos direitos durante a história. Aí, conforme nós vimos, ele é classificado, né, estruturado em primeira, segunda, terceira geração, cada um com seu valor. Esse é um aspecto, né? Geração, dimensão de direitos fundamentais, estou me referindo à segmentação dos direitos conquistados. Ele vai ser agrupados em valores: liberdade, igualdade e fraternidade. Nós vimos isso. Aqui é outra história. Dimensão objetiva e subjetiva fala dos efeitos dos direitos fundamentais. E quando eu falo em efeitos, você vai observar como uma moeda. De um lado, nós temos uma imagem, várias características distintas do outro lado da moeda, não é assim? Então, mas tudo está relacionado. Com a relação? A moeda, no caso, aqui, direitos fundamentais. Então, eu posso analisar os direitos fundamentais sob 2 perspectivas. De um lado, a perspectiva subjetiva e do outro lado, a perspectiva objetiva. A primeira não se confunde com a segunda. A segunda não se confunde com a primeira. São distintos, tá? A dimensão objetiva, ela é um plus em relação à dimensão subjetiva. Na figura subjetiva, a dimensão subjetiva, quando fala subjetiva, está se referindo que sujeitos, tá? Relativa a sujeitos. E ela é a mais conhecida. Aqui é uma prerrogativa que o indivíduo tem de exigir do Estado, tá? Uma prestação positiva. Aqui o indivíduo vai exigir do Estado. Exemplo, um medicamento. Vai exigir por parte do Estado o fornecimento de um medicamento para o tratamento da saúde lá, doença específica. Aqui ele vai exigir. Então aqui é uma relação de pessoas particulares contra a atuação do Estado. A atuação do Estado. Só que nós temos uma outra perspectiva de direitos fundamentais, que é justamente os direitos dimensão objetiva. O que é a dimensão objetiva? É aquela que independe de um requerimento por parte do indivíduo. Eu não preciso pleitear, exigir do Estado saúde, meio de uma ação. O Estado já se vê obrigado a fazer isso. Então, a objetiva, gente, independe de requerimento de quem está querendo algo do Estado. O Estado, independentemente da atuação do indivíduo, ele tem um dever de ofertar direitos sociais. Então você observa na prática, né? Você pode observar que eu não preciso pleitear ao Estado algo, eu posso ir lá e ele já fornece, já tem uma estrutura, tem a UPA, tem o SUS, já tem uma estrutura. Agora, se eu vou lá, o Estado não me oferece, eu posso exigir do Estado por meio de uma ação judicial. Então, a dimensão objetiva ela tem um plus, ela é algo a mais do que a subjetiva. A subjetiva depende do requerimento para efetivar os direitos fundamentais. A dimensão objetiva ela independe desse requerimento, tá, gente? Desse requerimento. Então, na objetiva, nós temos um efeito vinculante e radiante. Vamos lá. Vinculante. Os poderes, o poder público, judiciário, legislativo, executivo, eles
se veem obrigados, vinculados a buscar a efetivação de direitos fundamentais. Irradiante. Os efeitos vão irradiar em todo o ordenamento jurídico. Todo ordenamento jurídico. Ou seja, eles alcançam todos os poderes públicos no exercício de suas funções, de suas atividades principais. Tá? Então, irradiante vai permear, efeito cascata, irradiar em todo o ordenamento jurídico. Então, aqui não é apenas o Estado. O particular nas relações privadas deve também obediência aos direitos fundamentais. Lembra onde foi que eu falei disso? Eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Lembra disso? Nas relações entre particulares, há o efeito cascata, ou seja, deve ter obediência nas relações iguais, o que? Os direitos fundamentais. A obediência aos direitos fundamentais. O que é isso? Numa outra perspectiva. Dimensão objetiva. Olha só, você sabe da eficácia horizontal, vertical, diagonal, você sabe da teoria geral de direitos fundamentais, aspecto da historicidade, primeira, segunda, terceira geração. Você sabe disso. Aí cai uma questão seguinte. A associação de músicos que exclui, né, aquela decisão do Supremo Tribunal Federal que deve ser garantido ao associado a obediência ao contraditório ampla defesa nas relações privadas. Isso representa a dimensão subjetiva dos direitos fundamentais. Falso. Dimensão objetiva. Outro é a questão da submissão à revista íntima em uma loja de lingerie. Perspectiva objetiva dos direitos fundamentais. Tranquilo? Então, o efeito irradiante, ele vai alcançar a todos. Por isso que fala-se muito em constitucionalização do direito civil, do direito penal, processual civil, eleitoral, administrativo. Não é que essas normas estão na Constituição. É que essas normas devem obediência àquilo que está na Constituição, porque a Constituição é o ápice. Então, a Constituição Federal, quando fala de direitos fundamentais, terão efeitos em todo o ordenamento jurídico. Perfeito? Então, essa dimensão objetiva e subjetiva dos direitos fundamentais. Aí, conforme você observa no nosso material aí, disponível para os senhores, justamente exemplos nessa perspectiva. Beleza, gente? Eu vou fazer uma pausa agora e no próximo bloco a gente vai responder algumas questões aí envolvendo a teoria, porque a gente encerra aqui teoria geral dos direitos fundamentais. Aí na próxima aula já vamos adentrar direitos fundamentais em espécie. Beleza, gente? Um forte abraço e até o nosso último bloco.